Olá, meu nome é Fábio Portela e hoje eu vou mostrar a vocês como fazer notas de rodapé significativas e enriquecer seu projeto de pesquisa ou outro trabalho acadêmico. Antes de começar, inscreva-se no canal e ligue as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Para que servem as notas de rodapé em um trabalho acadêmico? As notas de rodapé cumprem diversas funções e a maioria dos alunos, e mesmo vários professores, não percebem o como podem tornar um trabalho muito mais rico se forem muito bem utilizadas. Usualmente, os pesquisadores usam notas de rodapé única e exclusivamente para indicar referências bibliográficas que utilizaram no trabalho. Mas elas não servem para essa finalidade apenas, e pelo contrário, muitas vezes elas sequer podem ser utilizadas com esse fim. Por exemplo, quem utiliza o sistema autor-data, que é aquele sistema de referência em que você inclui o nome do autor, o ano de publicação da obra e a página referenciada, é incompatível com o sistema de indicação de referências bibliográficas em nota de rodapé. Por quê? Porque a ideia é que as referências bibliográficas serão todas mencionadas no corpo do texto e não na nota de rodapé. Então, nesse caso, a nota de rodapé deve ser utilizada única e exclusivamente para fazer comentários a respeito do texto principal ou de modo estratégico, como nós vamos ver a seguir. Além disso, quando você utiliza o sistema numérico de referenciamento, em tese, a ABNT recomenda que você não utilize as notas de rodapé para outra finalidade. As notas de rodapé, segundo uma leitura mais estrita da ABNT, só podem ser utilizadas pelo sistema numérico com a finalidade exclusiva de fazer referências bibliográficas àquelas fontes que você citou ao longo do trabalho. Mas isso deve ser interpretado com uma certa temperança, porque é perfeitamente aceitável que você utilize o sistema numérico, cite na nota de rodapé a referência bibliográfica cheia, que você cita totalmente a obra referenciada, incluindo o título da obra, a edição, a cidade de publicação, a editora e assim por diante. O principal propósito desse vídeo é demonstrar que as notas de rodapé cumprem uma função que vai muito além da mera referência bibliográfica. Você pode utilizá-las de modo a melhorar absurdamente a qualidade do seu texto, mostrando um domínio muito maior sobre o tema do que no caso de quem não utiliza as notas de rodapé com essa finalidade. O primeiro uso estratégico das notas de rodapé é para explorar as minúcias do tema abordado. No texto principal, a ideia é que você não fique detalhando todos aqueles elementos que você vai incorporando ao longo do texto. Por exemplo, uma referência teórica que é importante, mas secundária, pode ser mencionada na nota de rodapé, de modo que o corpo do texto não fique tão poluído com aquele conteúdo. Nesse exemplo que eu vou citar aqui, que eu extraí da minha dissertação de mestrado, eu mostro como isso pode ser feito. Ao invés de explicar o termo comunitarismo, que é um conceito teórico que eu exploro na dissertação ao longo do texto principal, eu o explico utilizando uma nota de rodapé, com o objetivo de explorar as posições teóricas de vários autores e mostrar uma certa definição do que vem a ser comunitarismo. Então, como vocês podem ver, eu trago uma discussão teórica bastante ampla e incluo em nota de rodapé. Na minha banca de defesa da dissertação de mestrado, um dos pontos mais elogiados foi justamente esse uso das notas de rodapé para esmiuçar conteúdos que, embora fossem centrais ao texto, não valia a pena ficar explicando a todo instante no texto da dissertação de mestrado. Uma outra forma de utilizar notas de rodapé em um trabalho acadêmico é trazer outros exemplos além daqueles que você menciona no texto e que, se você explorasse de maneira demasiadamente minuciosa, apenas contaminariam o texto e o deixariam entediante e rebuscado demais para um leitor menos interessado. Então, digamos que você já tenha trazido no seu texto 2 ou 3 exemplos daquele ponto que você deseja afirmar,
você pode mencionar 4, 5, 6 exemplos adicionais, mas em nota de rodapé, de modo a evitar contaminar o texto com diversos exemplos, o que o tornaria bastante chato para um leitor, especialmente um público que seja menos acadêmico. Um terceiro ponto é que, por meio das notas de rodapé, você pode explorar a opinião de autores secundários, mas que são importantes para o debate apresentado, de modo a mostrar ao leitor que você conhece outras posições além daquelas que são explicitamente expostas no texto. Um exemplo disso é nessa nota de rodapé que também utilizei em um texto acadêmico de minha autoria, em que eu aproveito a nota de rodapé para fazer a citação de um autor que naquele ponto específico era secundário, né? Então eu cito nas palavras de Rawls e aí vem a citação, de modo que eu utilizo aquela citação para reforçar o meu ponto de vista ao longo do texto. Uma outra forma de você explorar bem as notas de rodapé é apresentar outras fontes que, embora não sejam amplamente discutidas no texto, indicam que você sabe onde procurar a respeito daquele assunto e também refere aquela nota para seus leitores a fim de que eles se aprofundem. Desse modo, seu trabalho acadêmico, seu projeto de pesquisa, sua dissertação ou tese podem melhorar bastante de qualidade porque você indica outros autores que podem ser explorados a respeito do tema. Aqui nessa nota de rodapé de número 5, por exemplo, eu utilizo essa estratégia ao mencionar os autores Tiemann, Feldman, entre outros, né? Então eu utilizo a expressão CF ponto, que significa confira-se. Então confira-se, por exemplo, aí vem Feldman, Tiemann, Conkle, outra obra do Feldman, e assim por diante. Desse modo, o leitor pode ter certeza de que ali estão algumas referências a que ele pode recorrer para se aprofundar a respeito de determinado assunto. Eu gosto muito que os projetos de pesquisa para mestrado, que eu oriento e a respeito dos quais eu sou um mentor acadêmico, citem bastante outras obras e usem bastante notas de rodapé. As notas de rodapé, tanto num projeto de pesquisa quanto numa dissertação ou numa tese, enriquecem demais o seu trabalho e denotam sua honestidade acadêmica de procurar expor ao leitor tanto as minúcias daqueles conceitos teóricos que você está utilizando, quanto referem às obras de sua referência, citam outros autores, comentam o texto, aprofundam aquelas discussões, enfim. As notas de rodapé trazem uma riqueza muito maior para o trabalho acadêmico do que apenas concentrar esforços no corpo principal do texto. Também gosto muito das notas de rodapé, principalmente em projetos de pesquisa, porque elas permitem que você aprofunde o texto e ganhe espaço com isso. Boa parte dos editais de mestrado e doutorado exigem um limite de páginas que muitas vezes é reduzido, são 10 ou 15 páginas no máximo. E as notas de rodapé, como elas utilizam fontes Times New Roman de tamanho 10, elas propiciam a possibilidade de que você aprofunde o texto de uma maneira que você não poderia fazer com aquela limitação de página, porque usualmente o corpo do texto utiliza fonte tamanho 12 com espaçamento 1,5, e as notas de rodapé utilizam uma fonte menor com espaçamento simples, o que reduz bastante o conteúdo. E se alguém da banca examinadora tiver dúvidas a respeito da profundidade com que você conhece o tema, ele pode ver ali na nota de rodapé que você realmente domina aquele aspecto de uma maneira melhor do que o texto principal pode dar a entender. E por fim, em terceiro lugar, no que se refere à utilização de notas de rodapé em projetos de pesquisa, eu gosto de utilizá-las muito para mostrar conhecimento sobre referências bibliográficas pouco exploradas no texto. Então, ao invés de deixar o texto contaminado, cheio de discussões teóricas, autores, que evidentemente também devem constar do texto, mas não de uma maneira a poluí-lo, essas discussões que são um pouco mais laterais, eu gosto de relegá-las à nota de rodapé, porque elas deixam o texto mais objetivo, o teu texto principal, e além disso, permitem que aquela discussão secundária, aquela discussão lateral no texto, seja bastante explorada e minuciosamente detalhada na nota de rodapé. Então não é um vício, ao contrário do que muitos pensam, você colocar uma ou outra nota de rodapé mais longa, em que você traça uma discussão teórica mais ampla, mencionando vários autores, vários debates. Por quê? Porque essa é a oportunidade que você tem de
explorar esse detalhamento teórico, mostrando que você tem efetivo conhecimento daquele tema, sem poluir o texto principal, que permanece o mais objetivo possível. Se você gostou do vídeo, gostaria muito que você o curtisse, compartilhasse para os seus amigos e se inscrevesse no canal. Um grande abraço!